Tá ligadinho. Já começou. Quando são 21 horas e 55 minutos. Amém? Chama os TikToks aí. Não temos tempo a perder. Pedro Nampula disse, agora estamos com o apóstolo Marcelino. E já está em silêncio. O Elias assina no altar. Elias anda ficando que fica. Desavisa já mesmo que já vai começar já. Olha, as pessoas estavam ansiosas de querer ouvir a mensagem de hoje. Está consumado. Vai começar já a pregação, tá? Aí também, Gaspar, lhes avisa que já vai começar. Ontem alguém me perguntou, disse que, perguntou não, disse que alguém lá no TikTok pediram que eu lhes explicasse a respeito da rainha do meio-dia. Na verdade, eles assim já ouviram-me a falar, mas queriam com mais detalhes, ou então não havia tradutor. Talvez o título que eles viram aí. Parece que até não tem uma mensagem com esse título. Aí esse é Stacy. Eu pensei que era a Civi. Stacy e Domingas. Vamos à mensagem da noite. Olhem como esse povo está a vir com muita sede, fome e com já um conhecimento, não digo conhecimento, mas o princípio do conhecimento. E quando alguém tem um conhecimento, ele quer ter mais conhecimento. Eu vos expliquei a respeito do peixe fresco e seco das minhas colheitas. Eu vos falei que aquele peixe seco são religiosos que estão a vir, já têm conhecimento, foram batizados, já adoram Jesus. Não que a primeira colheita não houve isso. Sei lá, só Deus sabe. E também vocês eram religiosos, talvez por causa da religião angolana, nem chega no princípio. Então, eu disse que essas pessoas virão sem vida, já preparadas, trabalhadas, mas segundo o homem, letra. Veja, pediram para que eu lhes explicasse a respeito da rainha do meio-dia. Dizem a eles que já começou a reunião. Abra a Bíblia no livro de Apocalipse 12. Apocalipse 12, começando no versículo número 1. Eu vou vos mostrar quem é esta rainha. Porquanto eu falei a miúde, ou então na superficialidade no que fica a respeito da África, o resgate da África, e tentei falar um pouco a respeito da rainha do meio-dia, que era a África. Não deixa de ser. Mas alguém na África que é a rainha do meio-dia, que faz a África se tornar rainha do meio-dia, ou então que vai exaltar a África para que a África se eleve, acima das nações, pois vai se cumprir a palavra de Jesus, ou então o profeta falou a respeito de Jesus, que o povo que andava em trevas viu luz, o povo da Galileia. Aí, no caminho do mar, o povo teria envelhecido, agora será enobrecido. Não, o tópico de hoje não é esse aí. Não é só, Balto. Está falando do tópico antigo ou de hoje? De hoje é a rainha do meio-dia mesmo. Põe minha mãe, a rainha do meio-dia. Então,
A África, de todos os continentes, é o mais que sofreu a violência de Satanás, principalmente a África Negra. É o povo que mais foi escravizado, é o povo que mais foi oprimido, é o povo que nunca viu luz. Nunca a luz brilhou na África. Quando aquela mulher que saiu da Etiópia, que era chamada a rainha de Sabá, essa rainha de Sabá, ela existiu, não é um mito, não. Sabá era a Etiópia, passou muitos nomes, começou com Cuti, Etiópia, Selassie, são reinos que se dividiam, mas aquele território todo aí. Os Cutitas, esta mulher, ele reinava aquele território que hoje se chama Etiópia, e era chamada a Rainha de Sabá. Quando Davi morreu, Deus exaltou Salomão, prova de que numa noite Deus lhe apareceu depois que ele fez um grande sacrifício. Lá em Gibeon, onde estava o altar do sacrifício, sacrificou milhares de carneiros, bois, cabras, sei lá, ovelhas. E à noite o Senhor lhe apareceu e lhe disse: Salomão, peça-me o que tu quiseres e eu te darei. E naquele dia Salomão pediu não riquezas, nem morte para os seus inimigos, nem tampouco muitos anos de vida, mas pediu sabedoria. E Deus respondeu: por quanto você pediu sabedoria? Não me pediste dinheiro, não me pediste muitos anos de vida, nem tampouco a morte dos seus inimigos. Então eu vou te dar até o que você não pediu. Te dou sabedoria como homem algum que existiu, passou nesse mundo, teve. E também te dou riqueza como areia. Deus alargou o coração de Salomão como a areia da praia do mar. Ele deu muita sabedoria. Ele deu muita riqueza. Aliás, quem tem sabedoria, naturalmente as riquezas lhe seguem. Sabiam disso? Quem carrega uma sabedoria, as riquezas materiais lhe seguem. Então, e todos os povos da terra se aperceberam, os vizinhos e os distantes, da sabedoria que Deus tinha dado a Salomão. E Salomão desenvolveu com a sabedoria que Deus lhe deu e muita riqueza, e o seu reino foi pacífico, tremendo, poderoso, subjugou reis, pagaram impostos, os reis vizinhos, os Tiros e Sidom, Síria. Mais tarde, todos os reis procuravam ver o rosto de Salomão, confirmar em loco o que eles ouviam na sua terra, como Deus tinha o engrandecido, como Deus tinha lhe dado grande, muita sabedoria, muita riqueza, tudo aquilo. Então, foi assim que esta mulher saiu da Etiópia. Você que é estrangeiro, que não é africano, a Etiópia é África. Addis Abeba, capital Addis Abeba, aí no corno da África. Então, a sede da União Africana, onde está a sair a Laurinda. Foi assim que esta mulher, como outros reis fizeram isso, foi até Jerusalém e ficou lá muito tempo com uma comitiva. Levavam, as pessoas vinham visitar Salomão, levavam ouro, prata, tudo, pedras preciosas e muita riqueza, homens, escravos, tudo eles levavam, cavalos, cada um levava o que na sua terra exploravam. E essa mulher levou muita riqueza, ouro e prata. Salomão, no tempo de Salomão. Agora, muitos anos depois se manifestou aquele que é maior que Salomão,
ele fala dessa mulher. Ele fala assim, que aquela mulher, a rainha, Jesus já não lhe chama a rainha de Sabá, lhe chama a rainha do meio-dia. E vou explicar por que que ela é chamada a rainha do meio-dia. Por dois motivos. A África está no meio-dia. Se olharmos para o nascimento do sol até o pôr do sol, a África está no meio. E o meio do sol é meio-dia, que hoje chamamos 12 horas. E em Israel eles chamavam a hora sexta. A África está entre a Ásia e a Europa. Por isso ele é chamada o meio-dia. O sol nasce no Oriente e se põe no poente, no Ocidente. Mas também esta mulher é chamada meio-dia por causa do brilho do sol. E vamos mostrar ela. Vocês sabem que meio-dia é o período mais quente, mais brilhante. É incrível. O dia tem 12 horas, né? O dia fica mais forte no meio do que no princípio e do que no fim. Não, você sabe o que estou a falar. Quando bate 15 horas, começa já a ficar escuro. Ficar já não é a mesma intensidade da luz, não é a mesma das 15 horas, 16, 17. Veja que o dia começa da manhã, na primeira hora, que hoje nós chamamos 6 horas, mas que em Israel chamavam na primeira hora, a hora primeira, e vai indo até a hora do décimo, ou então a hora 12, que hoje chamamos 18 horas, são as 12 horas do dia. Mas quando bate a hora 6, que é o meio-dia, que nós chamamos 12 horas de dia, o sol brilha mais, aquece mais, tudo. Quer dizer que, por isso, é a plenitude do dia. Veja que a plenitude do dia não é 18 horas, no tocante aos efeitos do sol. É ao meio-dia. Então, por isso, quando os romanos, sei lá, são os gregos, usaram essa inteligência, disseram, não, a essa não fica a hora 12. Mudaram a contagem israelita de 1 a 12 e começou de 6 a 18. E a hora 12, que é o meio-dia, a hora mais forte, a hora do almoço, a hora do repouso. E esta mulher foi visitar a sabedoria de Salomão, segundo a história também, se não está na Bíblia, que ele terá feito filho com Salomão. Por isso existem esses judeus negros em Israel, descendentes da Etiópia. Como Salomão era um amante do sexo e das mulheres, entrou com eles em via de factos, como dizia eu, quem, o defunto, em via de facto, ele não suportava ver uma mulher formosa, viu uma rainha que foi lhe visitar, ela não foi lá para ir namorar, sei lá se tinha marido ou como deixou o marido lá, ou como, segundo a história, Salomão teria se deitado com ela e nasceu um filho, e este filho, Salomão entregou os homens judeus, soldados, guardas, para que fossem com a rainha para cuidarem do filho dele. De onde vêm os judeus negros, ok? Os israelitas negros. Todo mundo da história sabe disso. Eles estão aí, espalhados. Na Etiópia são poucos que ficaram. Quase todos voltaram. Porque há um momento que estavam a ser perseguidos pelos muçulmanos para serem abatidos lá. Então, o governo, a Mossaide, com seu governo, fizeram um plano. O maior plano que já foi feito, o projeto secreto da Mossaide. Conseguiram tirar milhares de pessoas de uma nação sem o governo daquele país saber. Isso é muito forte, né? Então, eles viram que seus irmãos estavam a correr perigo por causa dos israelitas. Já sabe o ódio de Ismael. O Ismael continua a odiar Isaac. Então, o governo israelita, através do seu órgão de inteligência,
fizeram um êxodo maciço, secreto, e tiraram todos os povos, todos os descendentes de Salomão, e eles levaram para Israel. Hoje estão lá. Se você ir para Israel, vai encontrar os negros judeus. Estes vieram da Etiópia, teriam sido resgatados. Ok? Mas não é isso que eu vim falar. Mas a história precisa também ser contada. Pelo menos alguém que não sabia hoje vai se perceber. Quem é que não sabia? Já falei uma vez aqui dos judeus negros provenientes da Etiópia. Ok? Então, feito isso, agora, muitos anos depois, veio Jesus de Nazaré. Jesus fez lembrar aquela senhora, mostrou, estás a ver, aquela mulher que saiu da Etiópia, da África, e veio ver o rosto de Salomão por causa da sua sabedoria. Esta mulher vai julgar, veja só, esta geração. Ele não falou a futura geração. Não falou na grande, no juízo final. Se fosse o julgamento do trono branco, o chamado juízo final, então Jesus não falaria esta geração. E a palavra julgar não é somente. Segundo Edilson, gosto de perguntar a Edilson no tocante, também o irmão dele está aí, né? Do tocante ao direito. Como é que se pode aplicar isso? Mais ou menos, qual é outro termo? O julgamento, que é para um que foi acusado de crimes, então tem aí um procurador, tem um juiz, tem um juiz, um advogado e tal. Então, não é somente isso. Quando a Bíblia fala em julgar, pode ser isso, porque haverá um julgamento, e tem existido julgamentos também. Deus julga pessoas por causa dos seus pecados, são julgados, depende. Há julgamento que Deus te mata, e há julgamento de sofrimento somente. E quando Ele te julga com sofrimento, significa que Ele te ama, para você aprender com dores e voltares no caminho, ou então não voltares a fazer o que te levou a Ele te julgar. Paulo fala isso. Somos julgados por Deus, é para o nosso bem, para não sermos condenados com o mundo. Mas, porém, se você encontrar e julgar também na Bíblia, é governar, é mandar, é dirigir. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Julgava que era o governador dos judeus, os israelitas. Ok? Os juízes que Deus levantou, onde faz também parte de Salomão. E o primeiro juiz foi o quem? O, o pai espiritual do quem? De Samuel. Chamou-se quem? O pai daqueles dois, Ofni e Finéias. Foi o primeiro juiz. E depois foi indo Salomão, Samuel, foi juiz. Sansão, Baraque, esses todos aí. O próprio Quem, Jefté, Gideão, esses foram juízes, não foram reis, não. O tempo de juízes. Esses não julgavam para condenar as pessoas. A missão não era essa. Eles julgavam, governavam a terra. Então Jesus estava a dizer que há uma mulher que vai julgar essa geração. Porquanto ela saiu dos confins da terra e veio ver a sabedoria de Salomão. Não é aquela mulher que já morreu, pois a Bíblia não se contradia. Não poderia ser aquele porque os mortos estão no silêncio. Não vêm mais para vir exercer as suas funções no mundo físico, senão esperar o julgamento no trono branco para receberem a sentença, quer para a vida como para a morte, que é morte eterna, claro. Vida eterna. Ok? Nem tampouco os vivos devem buscar favor dos mortos, nem os mortos buscam favor dos que estão vivos. Então há uma separação, um abismo, que já não há interferência, eles estão no mundo espiritual,
e os que vivem estão no mundo físico. Então, Jesus não falou que ele poderia vir julgar aquela mulher, a rainha. Só para você ver. No tribunal também não, porquanto não é essa geração. No tribunal de Cristo é no fim do milênio. Então não poderia ser aquele. Ok? Agora você veja. João, quando foi no céu, ele viu uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se um outro sinal no céu, e eis que um dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças também 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte da estrela do céu e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Está aqui a rainha do meio-dia. Uma mensagem que pode ser curta, mas vou aprofundar para o melhor entendimento. Esta mulher que João viu, que estava vestida de sol, era uma mulher vestida de sol, e também com a lua sob o estrado dos seus pés. E tinha uma coroa, estás a ver, né? Uma mulher que vai julgar o mundo. E os que julgam o governo são reis, que reinam. Por isso ela está aqui como uma rainha. Tem uma coroa, só põe coroas os reis ou as rainhas e os príncipes e as princesas. Mas olhando para a coroa da mulher aqui, não era de uma princesa, é de uma rainha. Ok? Porque a coroa dos príncipes são esses diademas aí. Meio, como é que chama? Meio arco, como é que se diz aquilo aí? Bom, mas não é isso que eu vim explicar, vocês entendem melhor do que eu. Agora, olha para esta mulher. Quem vós pensais que é esta mulher? Esta mulher nasce um filho, esta mulher luta com o dragão, e o dragão tinha 7 cabeças e também 10 chifres. Esta mulher venceu e o dragão não conseguiu matar o seu filho, e o seu filho será tomado para o trono do Pai, onde ele vai reger os povos com varas de ferro. Agora eu vou explicar, tintim por tintim. Vamos primeiro falar da mulher, da mãe, depois vamos falar do filho. Esta mulher é a mesma do Éden. Não estou a falar Eva, mas há uma promessa de uma inimizade entre a mulher e a serpente. No dia da sentença, quando o casal foi enganado por Satanás. Deus, na sentença, falou disso. Eu vou pôr inimizade entre tu, ó mulher, e tu, ó serpente. Nós já sabemos quem é a serpente. Aquele que Jesus chamou a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Já sabemos. Nessa promessa, também se diz que a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. Veja só, a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. Haveria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Esta mulher
é esta no Apocalipse 12. E que mulher é essa que sai desde a criação, é falada dele desde a criação, e no fim aparece? Sim, escute muito bem. Esta mulher é o Espírito de Deus. Como tu confirmas que ele é o Espírito de Deus? Primeiro, quem gerou o filho no corpo de Maria foi o Espírito Santo. Por isso, Jesus é Jesus, não o Verbo. Jesus é filho do Espírito Santo. O Verbo não é filho do Espírito Santo. O Verbo é Espírito Santo. E qual é a diferença entre o Verbo e Jesus? Jesus é o Verbo que se encarnou. O Verbo é Espírito. Aleluia. Jesus é a encarnação da palavra de Deus. O Verbo. Nos dias que ele tomou corpo, é que se foi chamado Jesus. E ele tomou corpo por um milagre. E quem operou o milagre? O Espírito Santo. É que criou Jesus no ventre da mulher. Por isso não houve interferência sexual com Maria. Aliás, e uma virgem dará luz a um filho. Maria concebeu como virgem, sob o poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo gerou Jesus no ventre da Maria. Tomou corpo e nasceu e foi chamado Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Ok? Até aí nos entendemos. Porque ele veio para a redenção, tinha que tomar corpo. Redenção significa pagar um certo preço para resgatar o que está perdido. E o espírito não paga preço. Só paga preço a quem tem carne e sangue. Só há sacrifício no corpo e não no espírito. Então Jesus tomou o corpo não somente para o sacrifício, para que experimentasse o sofrimento dos humanos e pudesse conhecer o que os homens passavam e intercedesse por eles. E também para que pudesse lhes ensinar, como está escrito, e todos serão ensinados por Deus. E assim todos foram ensinados por Deus, como disse a palavra de Deus. Aos antigos, Deus falou de várias formas, através dos anjos, não sei o quê. Mas hoje, Deus fala através do Filho, a palavra. Estão a entender? Mas esta mulher, aqui no Apocalipse 12, aparece com corpo. Ele tem um corpo porque ele faz guerra. O Espírito Santo não faz guerra com ninguém. Não há inimigo para ele fazer guerra com ele. Então, quando diz, porém, inimizade entre a mulher e você, serpente, está a mostrar quando o Espírito Santo tomasse um corpo, que seria a inimizade declarada desde o Éden para uma batalha. A batalha é essa. E o dragão é Satanás. Satanás com 7 montes, 7 cabeças, que são 7 poderes, 7 fortalezas. São espíritos, anjos caídos, mas que têm manifestação no físico também, que são nações, reinos. No livro do Apocalipse explica o significado dos 7 montes. São 7 reis, também são 7 reinos. Tem aqui a história no tocante às 7 cabeças que estavam na besta, não no dragão. Temos que saber diferenciar as 7 cabeças da besta e as 7 do dragão. A besta não tem 7 cabeças hoje. Ainda não existe. Se existe, porque existe, mas não é besta. Mas no seu reino, ele terá essas 7 cabeças e 10 chifres. Mas ele será o oitavo. Aí vem a história. E no livro do Apocalipse diz que 5 já teriam passado. No tempo de João,
Um existia e o outro viria. Os cinco que tinham passado são cinco reinos que reinaram o mundo, desde a Babilônia até a Roma. A Roma é o sexto que existia naquele tempo de João. E o sétimo que viria é o americano. E depois do americano vem o oitavo, que é o reino da besta. Ele mesmo também é o oitavo. E é um dos sete. Por que que ele aparece como um dos sete? Porque também esses sete poderes, essas sete nações, também existem grandes marabus que desempenham essa função. Então, esse anticristo, antes de ser anticristo, faz parte dos sete. Desses sete poderes, tem de espíritos, tem bruxos e tem governos, nações, reinos. Ok? E o sétimo é americano. O sexto é a Índia. O oitavo é a Rússia. Oitavo, como é? Oitavo, não. Sétimo é a América. Sexto é a Índia. Quinto, a Rússia. Quarto, China. E depois tem os três pequenos, que é o terceiro, que é o Ocidente, e outros meninos aí. Ocidente, onde está a mãe de todas as prostitutas da terra, a fortaleza da Roma. Este é o dragão branco. As primeiras três cabeças é o branco. Aí está a falar o falso profeta. E depois tem o dragão vermelho, as quatro últimas cabeças, que são os quatro ventos do céu. Esses são os poderes mundiais que têm autoridade sobre as nações, que têm armas nucleares em abundância, e poder espiritual, e militar, e econômico, e financeiro, e tudo. Tá bom, mas não é isso que eu quero. Eu quero falar embora só de mulher, já. Não quero falar disso aí. Só quero falar da rainha do meio-dia. Então, João viu essa mulher, tinha lua debaixo dos seus pés, estava vestido o sol e tinha uma coroa de 12 estrelas. Por quê? Estrelas, lua, sol. Se vocês não sabiam, africanos, Paulo falou: uma é a glória das estrelas, outra é a glória da lua e outra é a glória do sol. Diz a Bíblia: José sonhou, 11 estrelas se prostravam diante dele, a lua e o sol. Existem esses níveis espirituais. O reino, quer de Deus como do diabo, está dividido em três partes. Todo o reino. 30, 60, 100. Isto é, a glória das estrelas, a glória da lua, a glória do sol. Por isso, essas quatro nações que eu falei, eles têm o domínio, o monopólio mundial, porque eles dominam o sol. Tem a primazia, os quatro ventos do céu, que lutavam no mar grande, na visão de Daniel. Leão, urso, leopardo e um animal estranho, sem nome. Perigoso, ou muito perigoso, que tinha 10 chifres, para mostrar a sequência, ou então que vai dar lugar aos 10 reis que vão juntamente receber o poder com a besta, que é o oitavo. Ouviu? Então os americanos serão substituídos pelo anticristo. Não haverá mais um outro reino aí. Não tem China, não tem Rússia, não tem ninguém que vai tomar a primazia americana. Somente o filho da perdição, a besta, o anticristo, é que vai vir destruir a América, ou então vai substituir a América. Então, veja, esta mulher é o Espírito Santo, mas no fim o Espírito Santo toma corpo. No princípio, quando o mundo não tinha nem forma, o Espírito estava aqui na terra, fazendo a preparação para a criação. E o Espírito pairava, se movia sobre a face das águas. Depois que criaram Adão, o Espírito
se moveu sobre Adão e Eva. E o Espírito Santo é Deus. E no trono é o fogo do altar. Não é do altar das orações. Não. Debaixo das rodas dos querubins tem fogo. Aleluia. Relâmpagos no altar. Trovões. Esse é o Espírito Santo. Vozes que saem do trono. Estão a entender? São os três que testificam no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E esse Verbo, nos dias da carne, tomou o nome de Filho, Jesus. Um dia, o primeiro se moveu na terra, com um corpo de um falso homem chamado Moisés. Precisava libertar os israelitas e para que se cumprisse a promessa da redenção, pois aquele povo teria sido escolhido. O segundo se moveu no filho. E o terceiro se move na mulher. Esta mulher não é o evangelho, não é a igreja, não é Israel como vos ensinaram na religião. Na religião vos ensinaram, uns disseram que esse é o evangelho, essa é a igreja, essa é a nação israelita. Não existe nada disso. Os católicos dizem que é Maria. Não é Maria, não é evangelho, não é igreja, não é nação israelita. É o Espírito de Deus que toma um corpo. E ele é chamado a rainha do meio-dia porque ele ia se manifestar na África. Entenderam? A rainha queria se manifestar na África para uma missão. Qual é a missão? A obra da restauração. No dia da transfiguração, Jesus fez essa promessa. Ele disse que alguém viria para restaurar todas as coisas. Os apóstolos perguntaram: por que você veio primeiro? Se os escribas dizem que primeiro tinha que vir Elias, como assim Elias te encontrou na terra? Porque Elias e Moisés desceram no monte. E os apóstolos acharam contraditório. A escritura diz que primeiro viria o Elias. E como tu vieste primeiro? Jesus disse: Elias já veio. E ninguém entendeu nada. E vai vir. E quando ele vir, vai restaurar todas as coisas. A obra da restauração está aqui. Nascer o filho, lutar com o dragão e as suas 7 cabeças, derrotá-los, resgatar o povo cativo, oprimido, começando na África até nos confins da terra. Dizem aos africanos, essa afluência que estão a fazer nas lives do homem é o começo, é o cumprimento da palavra de Deus. A África foi visitada por Deus. Dizem a eles que a África nunca recebeu nenhuma gota dos céus. Nunca. A África é o único continente que nunca se moveu Deus. Estou a falar, mover Deus para a salvação. Deus só se refugiou na África. Deus esteve na África, na terra do cão. Jesus, como bebê, e aprendeu lá o aramaico. Ah? E voltou sensivelmente com 12 anos. Não 12, quase.
Ficou muito tempo. Agora você veja, quando o reino se manifestou na terra, se manifestou em Jerusalém. E de Jerusalém receberam a comissão para ir até nos confins da terra. Controle na história, se eles entraram na África. Não existe. Nem no livro de Atos tu vais encontrar que eles vieram na África. Ai, e o tesoureiro da rainha de Candace, que foi evangelizado por Filipe e foi batizado por Filipe. Só que esse tesoureiro, o eunuco negro, o etíope, história olha sempre a falar da Etiópia. Esse cutita da Etiópia não foi batizado com o Espírito Santo. Qual é a evidência quando o Espírito Santo batiza alguém? A pessoa fala em línguas estranhas. E quando se fala de língua estranha, não é somente língua dos anjos, pode ser língua dos homens que nunca você não conhece. Também existe língua dos anjos. O Espírito Santo, quando entra no homem, o homem é salvo através da confissão ou então da fé em Jesus Cristo. O Espírito entra no homem e o homem tem uma manifestação interior, que é a alegria. Alegrai-vos no Espírito Santo. Vais encontrar o eunuco se alegrou depois que saíram das águas, porquanto ele creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso mostra também que ele era um judeu, residente na África, daquele grupo que eu já falei aqui, que são esses que vinham para a festa em Jerusalém, mas não deixa de ser africano, descendente dos judeus. E ele foi, e porque não recebeu o batismo do Espírito Santo, não poderá dar frutos. Porque quando você recebe o Espírito de Deus, você foi salvo. Mas o grão de trigo precisa morrer para dar muitos frutos, não fica ele só. E ele não recebeu o batismo do Espírito Santo para poder servir. Espírito para a salvação, batismo do Espírito para o serviço. Por isso, não há história de uma grande igreja na Etiópia. Não há história de uma igreja do eunuco na Etiópia. Desapareceu. Ficou só. Sei lá se foi devorado pelas bestas feras. Sei lá se foi massacrado pelos os povos indígenas, pelos bruxos. Alguma coisa. Com a permissão de Deus para ser recolhido. Ok? Então a África nunca recebeu o reino de Deus. Quando saíram de Jerusalém, foram correr para onde? Para a Europa. E deram curva aí na Ásia Menor. Passaram na Síria, claro, Líbano. Passaram no quem? Na Ásia Menor, que antigamente era Ásia, hoje agora é a Europa também, a Turquia, onde Paulo fundou 7 igrejas poderosas. Hum? E depois foram para a capital do mundo antigamente, que era Roma. O centro saiu de Jerusalém, depois passou para Roma. Esses países europeus tiveram igreja viva. Portugal, Espanha. Paulo fala nas suas cartas que iria para a Espanha.
Onde está o evangelho que Paulo pregou aí? Ficou lá só Maria, só. Tudo cheio de idolatria. Então a África foi escolhida por Deus para o fim. Por isso ele recebeu não somente o Filho de Deus, e também a própria nação. Recebeu Jacó e mais 75 almas, sei lá, 6 ou 5, e que se multiplicaram. A África sempre foi um incubador. Escondeu Israel da fome, escondeu o menino da espada de Faraó, mas nunca foram evangelizados pelo Evangelho vivo. Depois, quando começou a colonização, receberam o Evangelho profano, medíocre, corrompido, quer o da Grande Babilônia, a Igreja Católica, quer das suas filhas protestantes. Tudo corrupto, sem vida. Os maçons, feiticeiros, até os dias de hoje. Ok? E o reino de Deus não demorou muito tempo na terra. 300 anos foi o suficiente e o reino foi tomado e no lugar da noiva do cordeiro se tornou a prostituta que foi violada. A virgem se tornou profana. Roma, a grande Babilônia, a mãe de todas as prostitutas da terra. Por isso, tudo que você está a ver na África é o evangelho que vem já profanado, com fermento velho. Doutrina dos fariseus, sinagoga de Satanás, sem vida. Os mesmos que pregam não vivem o que pregam. Prega-se carne, letra. A carne para nada aproveita. A morte está na carne, pois a letra mata, só o espírito que vivifica. Todos os movimentos que vieram, a igreja estava corrompida. A colonização, quando veio, já não existia igreja viva na terra. Os protestantes, quando vieram, idem. E até hoje continuam. A África continua a importar os movimentos corruptos do Ocidente e do Norte. Bom, mas não é isso que eu quero falar. Isso tudo passou com a permissão de Deus para esta hora. E Satanás sabia que da África se levantaria um grande movimento, o último da história da igreja. O grande mover do Espírito, que vai varrer toda a terra. Os reis da terra vão ficar mudos e surdos. Vão se prostrar ao poder de Deus, sem oposição. Por isso Deus enviou alguém para vir fazer essa obra. Desceu do céu para a terra. Elias! Elias! Não é o Elias do falso Elias do Quênia. Não é Tibi Joshua. Por isso morreu. Estes todos são feiticeiros. São amantes da vida. São bruxos. São amigos dos reis. São amigos das rainhas. Amigos da Jezabel e amigos do Acabe. Amigos da Herodia e amigos de Herodes. Elias não tem amizade nem com Herodes, nem com Herodias, nem com Jezabel, nem com Acabe, nem tampouco com os profetas de Baal. Ok? Elias é inimigo dos profetas de Baal, é inimigo da Jeza e é inimigo do Acabe. Os profetas de Baal são os ministros das igrejas protestantes, evangélicas, que nasceram da Igreja Católica. E a Jezabel, que era líder desse movimento, é a Igreja Católica. E o Acabe, marido da Jezabel, são os reis da terra. Elias desafiou tudo e todos, uma nação inteira. E Elias voltou. E se é mesmo Elias, tem que ter as mesmas características de sempre. Elias se manifestou no reino de Acabe
Elias se manifestou no rei de Herodes. E vais ver que tem semelhanças. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Elias repreende reis. Elias repreende rainhas. Elias não tem medo. Agora, esse vosso Elias aí de Nairobi é amigo dos palácios. Tem vergonha de falar que ele é Elias. Eu lhe desafio que ele fale em público que ele é Elias. Esses são os seus capapuchos, seus capangas que vão aparecendo aí, dizendo, ele nunca falou abertamente. Quero ver que ele fale que ele é o Elias que havia de vir. Vai falando em surdina. A gente tem medo, tem vergonha, tem vexame. Diga-me. Mas o Elias sobe no Monte Carmelo e diz assim, vós sois muitos, eu fiquei só. Deus que responder do céu com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Elias é um homem de sacrifícios. Elias é um homem que repara o altar que está destruído. Aleluia. Hoje o Elias dessa geração não precisa colocar 12 pedras no altar que estava caído, pois nós não vivemos mais do altar das pedras, não, mas do teu coração. Aleluia. Glórias ao Rei Jesus Cristo, Filho de Deus. Estão a entender? Não, vocês estão a entender? Não, não, vocês estão a entender? Agora, ouviram? Elias é aquele que diz: Deus, mostra-te hoje em Israel, agora já não é Israel, ao mundo, que tu és Deus e que eu sou teu servo e que tu me enviaste. Responda-me. Elias é aquele que tem as suas orações respondidas. Elias fala e acontece. Elias fecha os céus, Elias abre os céus. Elias é o único que tem autoridade para falar, senão pela minha palavra. Elias é imortal. Elias fala e ninguém lhe mata. Repreende reis, ninguém lhe faz nada. Elias mata. Elias mata reis. Elias mata falsos profetas. Elias manda calar a boca aos reis. Aquieta-te. E os reis que têm exército vêm para vir lhe prender e não fala nada. És tu, perturbador de Israel. Você e a tua mulher. Hoje Acabe são os governos da terra. A Jezabel é a igreja católica. Os profetas de Baal são os falsos profetas evangélicos. Ele veio com uma comitiva. Conseguiu lhe tocar? Tu és o perturbador de Israel, seu feiticeiro. Não faz nada. Elias fala, ninguém lhe toca. Elias não tem paz com o mundo. Elias não tem associação. Elias não se mistura. Elias é inimigo do pecado. Elias é justiceiro da justiça. Elias é o líder dos profetas que aplica. Se ontem Elias, do tempo de Acabe, assim como no tempo de Herodes, veio aplicar a justiça da lei, hoje veio aplicar a justiça da graça, a justiça de Cristo. Sim, e ele já veio. E vai se cumprir a palavra de Deus em Elias nessa geração para bater os lugares altos e elevar os vales, endireitar os caminhos tortos e aplanar as estradas e encher a terra toda com sua glória. E toda a carne vai saber quem é que fala na terra. Ó terra, esse é o grande mover do Espírito. Vai cair uma grande chuva. A terra vai se inundar da glória de Deus. Ninguém vai ficar de pé. Não há bruxo, não há rei, não há América, não há China, não há Putin, não há Angola, não há. Todos esses ditadores da África vão morrer. Todos, falsos profetas, todos vão morrer. Elias é terraplanagem. Elias limpa tudo. Aleluia! Nas vestes da mulher, Elias é mais terrível do que as duas primeiras vezes que ele se manifestou, porque ele veio para restaurar todas as coisas, veio para calar a boca do inimigo vingativo, veio para limpar a era, para purificar tudo.
Aleluia! E por isso a África, glória à terra de Elias, vai ser erguida, vai ser visitada e já começou a visitação. A chuva começou a cair na África e o povo que está em trevas vai ver luz e os que habitam na região em sombra da morte também vão ver luz. O povo que foi envelhecido da África agora vai ser enobrecido e a África vai ser levantada com Elias para julgar essa geração. No lugar em que vocês foram escravos, no lugar em que vocês foram maltratados, agora Elias veio vos ajudar para vocês julgarem esse mundo. Qual é o julgamento? Você está pensando que é matar as pessoas com as armas? Não. Aleluia. Para ordenar com autoridade da palavra de Deus, pisarem serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. É isso que Elias vai fazer, levantar uma igreja poderosa na terra. E essa igreja vai chegar até nos confins da terra. Nenhuma nação, não há comunismo, não há China, não há Putin, não há mundo árabe, não há muçulmano, não há nada, não é Irã, não é Iraque, não há Coreia do Norte que vai fechar as portas. Por isso Deus vai matar primeiro esses todos, vai mudar esses regimes todos aí, vai ser destruído e as convulsões já começaram, a destruição, a queda já começou e assim o evangelho vai ter percurso normal em todas as nações da terra, nos quatro cantos da terra e vai se cumprir a palavra de Deus. Meu nome será grande desde o nascimento do sol até o pôr do sol e todo joelho vai se dobrar diante de Emanuel e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Entenderam? Porque se Elias abater o dragão, com as suas 7 cabeças acabou. O reino de Satanás tombou, como diz o zairense. E Cotimaia. Tem congolenses aí. É Cotimaia. Elias vai destruir os 7 montes que sustentam o mundo, o sistema mundial. Elias vai destruir, sim, os 7 montes. Elias vai destruir o 8º monte, que é o próprio diabo. E o mundo vai ficar nas mãos de Elias. E Elias vai entregar o mundo da sua igreja, a igreja de Jesus Cristo. E a igreja não vai ter oposição. A igreja vai correr, vai se cumprir a palavra do Senhor. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Muito poder que você não pode imaginar. Nunca se manifestou esse poder que Deus vai manifestar agora. Nem a glória dele já manifestou em todas as dispensações que passaram. Sim, só se poderá comparar mais ou menos como no Éden. Estão entendendo? No Éden, os homens tinham carne, tinham osso. Ah, não havia pecado, é incrível. A presença de Deus era tão grande, era sentida, poderia se palpar, é incrível. É como que eles se moviam no espírito, mas eram carne. Hum. É isso que eu vou vos fazer. Vou vos trazer o Éden de novo, no reino de Deus, claro. E o mundo todo vai saber quem é que fala na terra. Ouviu? Vou destruir esse sistema agora. Eles vão ter que esperar assim, quando a noite vier outra vez. Eles vão ter que esperar o eclipse solar. Não vão vencer o reino. Não vão, mas passa com a permissão do Pai para que eles reinem durante 7 anos para serem julgados, destruídos e nunca mais se ouvirá as suas vozes. Estão a entender quem é a rainha do meio-dia? Então, em suma, a rainha do meio-dia é Elias. E Elias é a mulher do Apocalipse 12 e também do Éden. Porém, inimizade entre tu, ó Elias, e tu, ó serpente. O único que consegue enfrentar a serpente é só o filho de Elias no ventre da Maria, que é Jesus, e também o próprio Elias, a mãe, só os únicos. Nem Moisés foi capaz para enfrentar, aleluia, a antiga serpente. Sim, nem o primeiro Elias, nem o segundo Elias, ninguém. Essa missão foi reservada para o terceiro Elias. O filho feriu a cabeça da serpente. Elias vai cortar a cabeça da serpente. Moisés pegou a cauda da serpente. Jesus feriu a cabeça da serpente. Elias corta a cabeça da serpente.
Estão a entender? Terra está a tremer. Avisa eles. Essas catástrofes que estão acontecendo na terra são as guerras de Elias. É a destruição do reino de Satanás. Os falsos profetas todos vão ser desmascarados. Uns vão para a cadeia, outros vão morrer antes de irem para a cadeia. Outros vão morrer nas cadeias. Porquanto Elias tem machado na sua mão, como está escrito, aleluia, o machado está posto à raiz das árvores, toda árvore que não der fruto vai ser cortada para ser lançada no fogo. Elias tem a pá na sua mão, já começou a limpar a sua era, já começou a juntar os trigos nos celeiros e também já começou a queimar a palha com fogo que nunca vai se apagar. Já se abriram dois selos, vai se abrir o terceiro selo daqui a pouco e depois o quarto selo, e cada selo é uma catástrofe. Cada selo é uma catástrofe. Isso tudo é o preço da libertação da criação que foi entregue na servidão do pecado, não por causa daquele que a entregou, mas aquele a quem foi entregado. Ok? E quem é o filho? Se ontem o filho, aleluia, teve corpo, hoje o filho está no espírito. É o reino de Deus que se manifestou para entrar em vocês e gerar vocês, e vocês que não eram filhos, para se tornarem filhos de Deus. O reino do filho do homem. É esse Jesus no espírito, que a mulher, desta vez no corpo, com corpo, veja só, ontem a Maria. Ou então, o espírito gerou corpo. E hoje, o espírito encarnado gera espírito. Não, vocês não entenderam, né? É? O espírito gerou corpo. E o corpo gera espírito. No seu próprio ventre. E o ventre espiritual. E por isso nascerão de novo, começando em África. Toda a África vai se prostrar, aleluia, diante do meu evangelho. Toda a África vai levantar mãos santas para dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A terra toda está cheia da sua glória. Todo mundo vai se prostrar diante do meu evangelho. E o nome do Senhor será grande desde o Oriente até o Ocidente. E ninguém vai ficar de pé. Isto é para preparar o reino do Filho de Deus no milênio. Está a entender? Então, Apocalipse 12, esta mulher é o Elias, que veio abater o inimigo dele. Satanás só respeta Jesus e Elias. Ok? Ele não pode brincar com Elias. O Elias da terceira, da terceira manifestação, esse lhe agarra, lhe lança no ar e lhe pisa no que na cabeça. Mas vai haver o confronto. O diabo tem evitado o confronto entre Elias e ele, mas será inevitável. Quando cair a sétima cabeça, então inevitavelmente vai haver choque. E quando houver guerra entre Elias e a oitava cabeça, que é o diabo, a terra toda estará de joelho. Negrura, escuridão, terror. Quarto céu se abre nesse período. As catástrofes vão abater, como fome, guerra, pestilências e também as alimárias do campo, as bestas feras devorando os seres humanos. Quatro pragas, quarto selo. Estão a entender? Para lutar com a oitava cabeça. E o cavaleiro do cavalo amarelo estava escrito no seu rosto: morte, e o inferno lhe seguia. Matar e lançar no inferno. E a quarta parte dos habitantes da terra, neste período, vai morrer. Se hoje vocês são 8 bilhões, vão morrer 2 bilhões com quatro pragas. 2.
E a terra vai respeitar Deus. A rainha do meio-dia vai reinar sobre os reis da terra. Sabe o que Deus vai fazer? Vai tomar o monte da sua casa e vai erguê-la sobre o cume dos montes. Sobre, não é sobe, sobre, em cima do monte mais alto, aonde o reino de Deus vai estar. Quando mais alto você está, mais serás visto. E todos os povos da terra vão concorrer a ele. Nunca visto esse mover que vai se mover entre vocês. Nunca. Deus guardou para o tempo do fim. A igreja não vai ser mais uma igreja dos mendigos, uma igreja que implora o favor dos reis, uma igreja que se associa aos reis com medo de serem perseguidos, uma igreja que tem medo de ser perseguida e são obrigados a entrar no comunismo, falar a linguagem dos feiticeiros que governam o mundo. Não, a igreja vai mandar, vai dar ordem aos reis. É verdade que o nosso reino não é deste mundo, mas quem tem o poder espiritual, ele manda, pois a brutalidade inspira respeito na terra. Quem tem, tem. Ah, o que é que vocês acham? Ah, desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus. E nós nos esforçamos e fizemos violência e impusemos por mérito próprio. E os reis têm que se calar. Avisem aí a esses todos aí que Elias fala, ninguém na terra já lhe respondeu, nem falso profeta, nem rei, nem diz que Elias está num país da ditadura. Que esse país, se você não conhece, é pior do que Camarões, é pior do que Tanzânia, é pior do que qual é o país mais? Hein? Hein? Qual é o país mais que tem um homem que não sai do poder? É pior do que Camarões, é pior do que Ruanda, é pior do que Tanzânia, é pior, sei lá, qual país mais? Sim, mas aqui Elias fala, afronta, choca, ninguém lhe responde, nenhum falso profeta. Elias veio para disciplinar até os reis. Elias veio para endireitar os caminhos do Senhor. Elias veio aplanar a estrada do Senhor. Elias veio abater os montes outeiros. Elias veio levar, exaltar os humildes de coração, os pequeninos, aleluia, para serem levados à liberdade de filhos de Deus, para se moverem na terra revestidos da autoridade e poder, aleluia, para pisarem serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo sem dano. Elias, diga a ele, Elias tem duas chaves agora, tem a chave da morte e tem a chave do inferno, e em breve Elias terá a chave do abismo. Diz a eles, pela primeira vez um homem que tem corpo vai se mover, falso homem, claro, não é homem, que tomou o corpo, vai se mover na terra com três chaves, poder nunca visto, poder nunca visto. Nos dias de Emanuele não tinha nenhuma chave. Se vocês não sabiam, Emanuel chocou com a morte, sim, e se entregou à morte. E a morte matou Emanuel, mas a morte não venceu Emanuel, mas a morte venceu Moisés. Emanuel prevaleceu diante da morte. As ânsias da morte foram soltas e não puderam lhe reter. E Emanuel desceu às partes baixas e mais baixas da terra e tomou a chave da morte e do inferno. E quando ressuscitou com a chave, já não era um homem que tinha sangue e carne física, senão tudo espiritual, transfigurado, transformado, aliás. Então, estou a dizer que a primeira vez que vai se mover um homem que tem corpo, que tem a chave da morte e do inferno, é a primeira vez. Tamanho poder que vocês não podem imaginar. Poder para destruir a terra.
poder para mandar que a noite vira dia, o dia vira noite, poder para desviar rios, poder para mandar o mar para destruir a terra, poder para mandar terremoto, poder para mandar furacões, poder para tudo. Mas nessa dispensação, Elias, mesmo carregando tanto poder, vai ter muita prudência, porque é tempo da colheita e não vai destruir a terra. Esse mesmo Elias, essa mulher que vocês estão a ver aqui, é uma das oliveiras na grande tribulação. Mas como então? Sim, desta vez ele não vai deixar a igreja. Desta vez ele vai levar a igreja. A primeira vez disse eu vou e venho. Desta vez não diz que eu vou e venho. Eu vou com vocês. Não estão a fugir aí. Vocês me pediram e eu estou a falar. Vocês queriam que eu vos falasse a respeito do quem da rainha do meio-dia? Então, são os filhos é que podem aguentar essa exortação, essa argumentação. Aqueles que foram enviados vão permanecer, vão suportar a exortação. E não tem repreensão aqui. Aleluia! Vocês vão nascer de novo. A brincadeira acabou do evangelho falso. Pregar o que vocês não experimentaram. Pregar o que vocês nunca viveram. Jesus disse a Nicodemos: eu falo o que eu sei e falo o que eu vi. Testifico o que eu vi. E esses estão a falar o que não sabem, estão a testificar o que não viram. E quando se faz isso, o testemunho é falso. E o que recebe esse testemunho é um outro perdido. Pois nenhum cadáver pode ressuscitar outro cadáver. Nenhum escravo pode libertar outro escravo. Seu filho vos libertar, verdadeiramente vocês sereis livres. E eu vim para vos libertar da vossa vã maneira de viver, que vocês aprenderam com os falsos mestres. Eu vim para vos libertar da tradição. Eu vim para vos libertar da religião, das políticas ditatoriais, dos demônios, dos bruxos, da feitiçaria, tudo isso. Cadeias quebradas, sim. Pois ele me ungiu para libertar os cativos e pôr em liberdade os prisioneiros. Desta vez não são prisioneiros de Sião, prisioneiros das nações. Ouviu? Esse Elias vai destruir essa terra na grande tribulação, juntamente com Moisés. Os dois vão marchar na terra. Sim, aleluia. Vão destruir a terra como um homem forte destrói uma laranja na mão. Calamidade na terra. Agora é uma destruição de leve. Agora é uma destruição de leve. Na verdade, agora não é destruição, é restauração. E toda libertação tem um preço. Esse é o preço que a natureza, a criação está a pagar como coronavírus, guerra, fomes, tudo isso por causa da libertação. Agora é juízo de Deus e também salvação. As duas coisas. Juízos, libertação. Para a queda de uns e para a elevação de outros tantos. E vocês me perguntam, mas como é que é? Lhes fala mesmo isso. Como é que se manifestou em Angola? Isso não depende daquele que quer, nem daquele que corre. Não pense que nem Angola sabe que isso que eu estou a vos falar. Angola não sabe. Algumas pessoas de Angola. A maioria estão a dormir. Por isso vocês são bem-aventurados que estão a ouvir essas palavras. Outros não estão a ouvir. Isso não depende daquele que quer nem daquele que corre. Por isso, se dependesse, aleluia, das pessoas, não seria Angola, porque essa é a nação que o Isaías falou, nação de medidas e vexames, nação de vergonha, desconhecida, pois Deus, aleluia, escolheu as coisas loucas e desprezíveis para confundir com as poderosas, com as sábias, as tolas para confundir com as sábias, as que não são para confundir com as que são, para que ninguém se glorie, mas quem quiser se gloriar, vai se gloriar no Senhor. O que é que Angola tem para se gloriar? Hã? O que é que Angola poderia se gloriar e dizer que nós somos? Não. Então vai dar toda a glória a Emmanuel. O que é que a África tem para se gloriar? Se foi a escrava do Ocidente.
e do norte e do Oriente. Não tem nada para se gloriar. Então toda a glória seja entregue a Jesus de Nazaré, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao meu Pai que me enviou e que escolheu a África e esta nação para o seu propósito específico. Como disse o profeta Sofanias, da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, sim, o povo da minha dispersa África, vão me render louvor. Vão me trazer sacrifício. Sacrifício de adoração. Sacrifício de louvor. Zelosos adoradores. Verdadeiros adoradores. Da verdadeira adoração. Da além dos rios da Etiópia. Os cutitas, aleluia. Da África subsaariana. Vão evangelizar o mundo. Começando em África até os pulas. Eles falam os pulas são brancos. Aos negros e aos pulas. Não há Índia, não há nada. Tudo será destruído. Aquele povo que está preso lá na Índia, com os deuses e bruxaria e feitiço, vai ser liberto. A China comunista, o Ocidente frio, a África atolada na tradição e na bruxaria. Sim, o mundo árabe atolado no islamismo. Eles sabem. Todos os marabus da terra sabem quem é que está falando na terra. Todos. Todos os feiticeiros sabem que Elias já está na terra. E Elias é muito mais do que Elias, como disse Jesus, mais que um profeta. Ok? Está terminado. Poderoso Deus. Estou a carregar as minhas mobílias para ir no lugar conveniente. Como é que é? Aí no TikTok, não fugiram? Essa mensagem, tem pessoas que fogem, começam a correr, nada. Só me está a falar cada coisa. É? Ainda bem que aqui estava a pregar o senhor Marcelino. Essa mensagem assim no altar, parece que até as paredes iam tremer, pá. Fala aí, ó. Gaspar, o chat nunca vibrou tanto com uma exortação como hoje. Ai, é. Aleluia. Quantos ouviram a mensagem, a exortação aqui no Zoom? Olha, mensagens são demasiado, não estou conseguindo nem sequer nem ler as vossas mensagens. Está difícil. É muita mensagem. Há 800 pessoas. 849. E 52. Meu Deus. Voltamos aos números antigos, pá. Hã? Os africanos estão muito felizes. Dario, com Elias ouvindo o mistério. Muita gente a testemunhar aqui que está um silêncio profundo nas suas casas. Sim, é muito forte. Ouviu aí no TikTok? Tem angolanos também no TikTok. Silêncio, sim, não havia percebido. Mas é certo, em minha casa, Reve, em Cuba, Samuel, na minha casa há um silêncio profundo. Nunca experimentaram esse silêncio. Dizem que é um som que faz isso. Tudo se aquietou. Os feiticeiros fugiram. Foram se esconder no mar. E o mar está quente. Ah, as pessoas queriam ouvir tudo. Vamos dar continuidade. Diga a ele, tem continuação. Tem pessoas a dizerem aqui que estão com medo. Não, diz para não terem medo. Diz que Elias veio para salvar os humanos.
Amém. Vamos agora para o resto, tá? Senão as pessoas vão perder as recargas com as enfermidades sem serem curados. Você que está doente, coloca a mão no lugar da enfermidade, aqui no Zoom. E ele me enviou e me disse: vai, cura o povo. Pois ele me deu as folhas da árvore da vida. Em nome de Jesus Cristo, todos os doentes sejam curados agora. Todas as enfermidades saiam. E você que está intercedendo por alguém que está doente, esse alguém também seja curado. Haja libertação, haja cura para ti e para essa pessoa a quem você está intercedendo. Pois sua palavra é vida eterna, é poder, é mais penetrante do que espada alguma de 2 fios. Ou recebam a oração de 2 lâminas. Recebam, recebam, em nome de Jesus. Haja restauração, haja libertação. As portas que estão fechadas, eu arrombo. Eu não abro, não. Vou arrombar essas portas. Sejam arrombadas no nome poderoso de Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus. Manda carta, mensagem para a pessoa que estava doente, a quem você intercedeu, e diz que já estás curado. Busque o testemunho. Ligue. E você mesmo que estava a sentir dores aí, estava a receber mensagens aí, pessoas a implorarem pela libertação. Já fiz a libertação para você. Creia somente. Você que estava doente, estás curado. Você que estava a clamar por uma bênção, documento, viagem, emprego, promoção, viu? Já libertei você. Se ela é tua filha, ok? Sim. Recebam, 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 recebam! Em nome de Jesus, a bênção do Evangelho, que faz bem, as boas dádivas, que provém do Pai das Luzes, em quem não há sombra de variação. Oh, aleluia! Glory to God! Elias! Eu de repente comecei a gritar: Elias! Elias! Como é que foi aí no Kepa? No TikTok? Gaspar, Johnny, Dário, deu o grito das mulheres na oração. Elias! Silêncio profundo aí. A maior parte da pregação foi silêncio. Ah, o quem também repetiu para eles, o Dário. Gaspar, terror caiu neles. Hoje, pelo menos, me revelei a eles, né? 5.000 pessoas já assistiram a live, mestre. É incrível. Ó terra. Amém.